falar uma coisa para você que está ouvindo. Se você está cansado da sua profissão e quer aprender algo novo, no link na descrição tem lá, método Destravar a Profissão Digital. Lá você vai aprender como ser filiado, você vai aprender como ser um produtor digital, você vai aprender como ser um infoprodutor, PLR, que é uma nova modalidade que está vindo para o Brasil. Tá? Você vai aprender tráfego pago, tráfego orgânico no Google e no Facebook e mais algumas coisas que eu coloquei 3 bônus especial para você. Clica no link que está na descrição e cai para dentro que eu vou estar lá com você nas videoaulas, são 100% gravado e acesso imediato. Você pode assistir no tablet, no computador e no seu celular também. Beleza? Tamo junto e cai para dentro que eu vou estar lá com você. Te encontro no Profissão Destravar Digital. Posso perguntar? Vamos para cima. E como você teve essa ideia de trazer esse podcast aí? Mente Mestre. Qual que foi essa ideia aí? Cara, o nome Mente Mestre foi de uma conversa que eu tive com um amigo meu, Wagner, e a gente já fazia alguns trabalhos junto, né? E a gente estava conversando, porque a gente tem que estar cercado de pessoas que tá com a mesma afinidade que nós. Sim, sim. Isso é muito importante para a gente poder crescer, tanto profissional como pessoal e espiritual. A evolução ela vem conforme a gente está alinhado com pessoas com a mesma característica que nós. E ele é um cara que ele se alinha, eu e ele, a gente tem essa comunicação. Ele falou, a gente estava conversando com ele estava conversando com algumas pessoas, e essas pessoas, a mentoria se chamava Mente Mestre. Essa mentoria chama Mente Mestre. É uma mente que ela é mestre, tanto que aqui, se a gente for ver o logo do Mente Mestre, é um cérebro, que é a mente, faixa preta. Sim. Ela é faixa preta e ela em cima tem os raios porque é quando surge a ideia. Ela é um mestre. Então, quem tem a mente mestre hoje, ela consegue ser dono da sua vida. Ela consegue realizar aquilo que ela quer. É lógico. Eu vou querer ter um avião? Óbvio que eu quero ter um avião, mas não nesse exato momento, porque nem lugar para guardar eu tenho. Mas eu posso querer ter um carro. Eu tenho uma garagem lá que eu posso guardar o carro. Entendeu? Então, quando você tem essa mente mestre, você tem noção daquilo que você quer e onde você quer chegar. E o caminho que você tem que percorrer. Eu, para chegar até aqui no estúdio, eu comecei com um celular, um microfone, depois eu fui para um vídeo, aí eu usava um aplicativo, esse aplicativo ele só permitia eu gravar 30 minutos. Aí depois de 30 minutos cortava. Se eu quisesse mais, eu tinha que pagar. Minha condição na época era eu tive alguns altos e baixos, financeiramente falando. Aí, quando eu olhei, eu falei, cara, eu preciso ir para um estúdio. Aí comecei a estudar, passou um tempo, aí vim para o estúdio. Mas eu projetei isso na minha mente. Então, Mente Mestre vem daí. Agora, o podcast, ele veio numa fase minha que eu passei por uma depressão. Eu fiquei 2 anos aí me tratando, né? Pesado, medicamento, psicoterapia. Então ele veio, foi como uma espécie, sabe, de alívio. Eu poder falar e, cara, ouve quem quer. Tá lá, tá no Spotify. Aqui tá o episódio 17. Por quê? Porque eu já tenho 16 episódios lá no Spotify. Ah, entendeu? Entendeu? Eu não tô aqui, eu sentei aqui, bum, sabe? Quando você, tô aqui, mas o que tá acontecendo? Eu não tô aqui. Eu já 16 episódios eu já venho treinando falar com o microfone, falar com alguém, falar pra uma câmera. Então, tipo, não acordei e vou fazer o podcast. Não, eu já vinha fazendo isso, mas eu vinha fazendo pra mim. Aí eu falei, bom, agora eu preciso expandir esse negócio aqui, vou pro estúdio. Então passei pelo processo até chegar aqui. E aí eu vi num podcast lá em 2018, a pergunta que o cara fez, era uma entrevista assim, aí o cara fez a pergunta pro convidado, falou assim, cara, fala 3 coisas que você vai investir daqui, para perpetuar daqui 10 anos. Ele falou assim, cara, eu vou investir em 3 coisas, então vamos lá. A primeira coisa, criptomoeda, o cara falou, investir em criptomoeda. A segunda, ele falou que ia investir em marketing digital.
até então criptomoeda é dinheiro, marketing digital é toda essa parada de você monetizar um vídeo, livro, né? E ele falou, a terceira coisa que ele ia investir seria num podcast. O cara falou, podcast? Mas o que tem a ver isso aí? Ele falou, cara, o ser humano, ele tá voltado para a evolução. Ele quer muito mais, ter mais rendimento do que ontem, ele quer hoje, quer render mais amanhã do que ele rendeu hoje e assim por diante. Imagine você estar dirigindo seu carro, ouvindo um podcast do cara ensinando você a falar inglês. Então você já está dirigindo, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Imagine você tá lá treinando, você está ouvindo um audiobook, um podcast de alguém comentando um livro. Então você já adquiriu conhecimento nesse livro que você ouviu. A dona de casa, às vezes alguém que está fazendo algum trabalho doméstico, ou um mecânico que está arrumando o carro, ou alguém que está trabalhando, está no fundo ouvindo um podcast, às vezes de uma mensagem para ele que vai evoluir na vida dele. E quando eu falei, isso faz sentido, cara, em podcast, porque todo mundo quer otimizar o tempo, todo mundo quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E quando você senta na frente da televisão, você se dedica seu tempo para a televisão, mas quando você se dedica um tempo a algo que você está ouvindo, você consegue fazer outras coisas quando você está ouvindo. Então foi daí que eu falei, eu preciso entrar nesse meio de podcast. Aí eu comecei a ver alguns podcasts famosos estourando, eu falei, pô, por que eu não tô fazendo isso aí? E aí veio essa ideia do Mente Mestre. Mente Mestre. Aí tá aí caminhando com nós. Pô, que legal, hein, velho? Gostei.